Vai gravar. Ântera interna de bacia. Então, vamos lá. Então, os músculos agora que a gente vai falar hoje é o ilíaco, pessoas maior, pessoas menor. Lembrando que o ilíaco com pessoas é o ilipsoas, tá? Mas aqui foi dividido para ficar mais didático, tá? Então, o ilíaco, o pessoas maior, pessoas menor, pectíneo, o grácil, adutor magno, adutor curto e o adutor longo, tá? Esses músculos, então, vão compreender cadeia anterointerna de bacia ou quadril, tá? Anterointerna de bacia. Então, vamos lá. Poucos músculos. Então, a gente coloca funcionalmente o músculo ilipsoas, tá? Então, ele é a junção do ilho com psoas. Então, vamos lá. Aonde que ele está? Vamos ver a fotinha dele aqui. Isso. Tá vendo? Aonde que ele se origina, para onde que ele vai? Tá vendo? Então, a origem dele, ele vai se originar aqui é porque juntou tudo, tá? Mas o ilíaco, ele vai da crista ilíaca para o trocânter menor do fêmur, tá? O psoas maior, ele vai, tá vendo que ele pega os processos transversos das vértebras lombares, né? Então, ele está aqui nos processos transversos das vértebras lombares e vai se inserir lá no trocânter menor do fêmur, tá? Então, a junção do ilíaco com psoas, a gente considera uma única função, a função do ilipsoas, tá? Então, o ilíaco com psoas, a função é uma só, tá? Porque as inserções vão ser as mesmas, tá? Só divide para questão de didática, tá? Mas o ilipsoas, a função vai ser a mesma. Então, vamos lá. Tá vendo que a origem do ilíaco é da crista ilíaca e do psoas maior são os processos das vértebras lombares, né? O que vai ser de função? A função dos dois, flexão de quadril, tá? Função, flexão de quadril. Quando eu tenho encurtamento, né? Então, por exemplo, estaticamente, quando eu tenho encurtamento do psoas, e aí meus pés estão no chão, eu tô com a minha pelve que vai se mover, tá? A minha pelve que vai se mover. Então, como se fosse exercício de cadeia cinética aberta e fechada, tá? Então, por exemplo, com o pé no chão, em vez de eu ter a flexão de quadril, quem vai se mover vai ser a pelve. Então, o que eu vou observar? Hiperlordose lombar, tá? Hiperlordose lombar. Quando eu tenho encurtamento de psoas, certo? Uma hiperlordose lombar, tá? Lembrando que a hiperlordose diafragmática, ela é alta, ela é diferente da hiperlordose lombar, tá? A hiperlordose diafragmática, ela é nas vértebras superiores, ela é aqui próximo, é uma transição de torácica e lombar, tá? A hiperlordose lombar é só na lombar mesmo. É só na lombar mesmo, tá? E aí, então, encurtamento de psoas tem hiperlordose lombar. Um pedacinho que faltou da junção do psoas é o psoas menor, tá? Porque ele é um músculo bem pequenininho, mas ele compõe o psoas. Então, o psoas menor, que é só esse músculo aqui de cima, tá? Tá vendo que ele tem uma observação, tá? Ele tá presente em praticamente 40% da população, tá? Então, tem pessoas que nem tem ele, psoas menor, tá? Então, ele vai se originar na face da primeira lombar e aí vai se inserir na fáscia iliopectínea, tá? Então, tem gente que vive sem ele, tá? Ele não vai ser um músculo que vai me causar alguma consequência, tanto de encurtamento, pessoas menor, tá? Às vezes tem pessoas que nem têm ele, só 40% da população que tem ele, tá? Qual a função? Flexão da pelve sobre a lombar, tá?
Então, ele vai ser responsável por essa flexão. Também, ele vai compor o músculo do iliopsoas, tá? Então, vai participar também da hiperlordose lombar. É só uma observação, que pessoas menores, às vezes, ele está presente em 40% só da população. Tem gente que nem tem ele, tá? Mas a gente considera sempre pessoas. Não precisa se atentar, não precisa se preocupar com as divisões, tá? Se preocupe só com o encurtamento de pessoas, o que vai gerar? Hiperlordose lombar. Então, vamos lá. Cristine? Sim. A pessoa que não tiver, no caso, esse músculo, pode ter algum déficit de flexão da pelve? Não. Ele é pequeno, né? Ele só vai participar como um conjunto mais potente quando ele está presente. Mas não vai fazer falta, não, tá? Não é por isso que a pessoa vai ter ou mais ou menos força aqui da função dele, não. Certo? É só uma curiosidade, que o psoas, ele é maior ou menor, mas o psoas menor, 40% da população que não vai estar presente. Certo? Se atentem à função do iliopsoas juntos. Ok? Então, o pectíneo, ele tá aqui, ó. Aqui. O pectíneo tá aqui, tá? Então, é um músculo pequenininho aqui. Ele se origina aqui no ramo do pubis, tá? Se insere na linha pectínea do fêmur e vai participar da adução e flexão do quadril, tá? Pectíneo, adução e flexão do quadril. Tá? Quando eu tenho encurtamento do pectíneo, eu vou ter um quadril, só admitir o Juan aqui. Quando eu tenho um encurtamento de pectíneo, tá? E observo que não é um encurtamento isolado, por isso que a gente fala que é um encurtamento em cadeia mesmo, eu vou ter um encurtamento em quadril, em adução e flexão de quadril, tá? Ele vai participar um pouquinho da flexão de quadril também, nesse encurtamento, tá? Então, eu vou observar esse encurtamento em adução de quadril, quando eu tenho encurtamento de pectíneo, tá? Então, ele participa aqui desse grupo, está próximo do grupo dos adutores. Essa outra foto, já vou mostrar aqui. Ele fica próximo do adutor curto, tá? E próximo do grácil, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o grupo dos adutores, tá? Então, o grupo dos adutores, a gente vai ter o primeiro aqui, que é o adutor magno, tá? O adutor magno, ele se origina aqui no ramo inferior aqui do pubis e na tuberosidade isquiática, tá? Então, ele vem aqui com esse ramo aqui lateral, se origina aqui, tá? Pubis e tuberosidade isquiática e se insere lá no fêmur, na linha condilar aqui do fêmur, tá? Então, se a gente observar ele, tá vendo, né? A localização dele, tá vendo que ele é um músculo aqui que vai participar do quadril e do joelho, tá? Então, se a gente observar um encurtamento, a gente vai observar esse encurtamento no quadril em adução, e a gente pode observar que ele pode gerar um valgo de joelho, tá? Por causa da sua localização. Então, o encurtamento do adutor magno, eu já posso pensar que ele vai ter uma função aqui no meu joelho também, tá? Então, quando eu penso em encurtamento, ele vai gerar essa deformidade de quadril em adução e participar do valgo de joelho, certo? A gente vai observar que uma das consequências do encurtamento da cadeia antero-interna do quadril vai ser isso, essa hiperlordose marcante e esse joelho valgo, tá? Responsável por causa da localização dos músculos, tá? Logo mais eu vou falar de novo desse valgo.
tá? Então, o adutor magno tá aqui, ele é um músculo maior mesmo, tá? Ele vai ter mais função de adução desse quadril. O adutor longo tá aqui próximo. Temos o adutor curto, tá? E o grácil aqui também participando do quadril e do joelho, tá? Mas o grácil não vai entrar agora na nossa ossada de cadeia, tá? Só os adutores. Vamos lá. O adutor curto, tá? Então, o adutor curto, aonde que ele vai se originar, né? Então, a gente voltando na foto, ele vai se originar aqui também no ramo do pubis, tá? E vai se inserir na linha áspera do fêmur, tá? Função, vai ajudar na adução primordialmente e flexão de quadril, tá? O encurtamento, deformidade, adução e flexão, certo? Ó, o longo, ó, tá vendo? A função dele, a origem dele, né? Então, ele também vai se originar aqui próximo do pubis, tá? E vai pro fêmur também. Então, ó, linha áspera do fêmur. O que é a função? A adução e flexão do quadril, tá? Encurtamento, deformidade, adução e flexão desse quadril, tá? Quando a gente fala da flexão desse quadril, seria quando a gente olha de cadeia aberta, tá? Quando a minha cadeia está fechada, a gente vai ter o quê? A hiperlordose, tá? Minha anteroversão pélvica. Então, eu quero que vocês gravem dessa cadeia, né? Observem, para quando a gente juntar tudo, quando a gente estiver avaliando as posturas, o que a gente vai observar de encurtamento, de alterações primordiais dessa cadeia? O que a gente vai observar? Sempre, então, eu vou observar uma hiperlordose marcante, por causa da maioria dos músculos são flexores de quadril, tá? E aí, em cadeia fechada, isso vai para a minha pelve e vai ocasionar essa hiperlordose lombar, tá? Então, gravem aí. Músculos que fazem parte dessa cadeia antero-interna de quadril ou bacia, são músculos que a gente, quando tem encurtamento, são músculos que a gente observa uma hiperlordose lombar marcante, tá? E um valgo de joelho, tá? Principalmente por causa, o valgo de joelho, do adutor magno, tá? E os músculos que fazem parte aqui, que tem essa origem próxima do fêmur aqui, fêmur próximo do joelho, fêmur medial, tá? Então, se a gente for pensar, são de encurtamento de cadeia que a gente vai ter, primordialmente vai ser esses, tá? Então, o que a gente observa, tá? Então, tem que observar hiperlordose marcante. Então, a gente pensa em cadeia antero-interna de quadril e esse valgo, tá? Que estão associados por causa da posição dos músculos aonde eles se inserem, certo? Então, se a gente for pensar, se a gente for pensar em tratamentos, né? Se a gente for se atentar a essa cadeia principalmente, são alongamentos específicos para se evitar essa hiperlordose, soltar a fáscia, principalmente dessa musculatura que está encurtada, né? Alongamento dessa musculatura, que eu sei onde ela se localiza, certo? E melhorar a força oposta, né? Então, por que a coluna fica tão suscetível às alterações posturais, né? Porque ela não tem um core ali atuante, né? Não tem a força de abdômen, certo? A partir do momento que eu trabalho em cadeias, eu tenho que estabilizar minhas cadeias, tá? Quando a gente fala de estabilizar, a gente pensa-se em trabalhar em visão de prevenção, tá? Então, quando eu tenho essa hiperlordose muito marcante, vou desconfiar dessa cadeia antero-interna de bacia, e aí vou trabalhar especificamente em cima dos músculos que compõem essa cadeia, tá? Liberando fáscia, alongando, certo? Há alguma dúvida até aqui? E aí, pessoal, alguma dúvida?